Os objetivos, então, seriam descrever os parâmetros radiológicos cervicais, na tentativa de avaliar o que é um alinhamento cervical e o que é o equilíbrio sagital cervical. Eu vou tentar também comentar com os senhores sobre o equilíbrio espinhal global e a influência do pescoço nesse equilíbrio espinhal global. Tentar também definir ou mostrar a classificação corriqueira corrente, né, da deformidade cervical e um pouco sobre os resultados do manejo do que eles chamam, do que a gente chama de desequilíbrio sagital cervical. Classicamente, os parâmetros radiológicos cervicais eles eram quantificados mensurando a lordose cervical. Na tentativa de descrever o que é o normal e o que não é o normal na coluna cervical, então surgiram esses trabalhos clássicos do Hardaker, que mostrava que 75% a 80% da lordose cervical se encontrava em C1, C2 e 15% na coluna cervical subaxial. E essa foto na direita mostra que os livros clássicos mostravam que a coluna cervical era lordótica e com 15 graus de lordose. Mas quando a gente vai avaliar a população em geral, em indivíduos assintomáticos, sem patologia cervical, a gente consegue observar 4 tipos de alinhamento cervical. Em pessoas sem sintomas da coluna cervical e sem, comprometimento neurológico. Em 2005, Pierre Russoli brilhantemente descreveu 4 tipos de morfologias da coluna, e essa classificação é muito importante porque ela adota elementos concernentes ao ápice da lordose, o relacionamento da coluna com a pelve e também o ponto de inflexão, todos parâmetros muito importantes e relevantes. Mas como é a distribuição da coluna cervical na população em geral? Na população em geral, a gente pode observar que em nenhum dos tipos morfológicos de Russoli, a coluna cervical em 100% dos pacientes é estreita, é lordótica, desculpem. Por exemplo, em Russoli tipo 2 e tipo 3, a maioria dos pacientes tem uma coluna cervical reta. E em Russoli tipo 2, que é o flat back, o natural flat back, cifose ela ocorre em 31%. Então, assim, dizer que cifose é uma doença, não, cifose não é uma doença, cifose é um alinhamento sagital cervical. O alinhamento cervical, ele chegou de carona com o desenvolvimento do conhecimento sobre do alinhamento espino-pélvico. Tudo que se observou na relação da coluna lombar torácica com a pelve, se também observa da coluna cervical com a caixa torácica. Assim como na coluna lombar a gente tem o relacionamento do sacro com a pelve, sendo a incidência pélvica, o relacionamento de T1 com o manubrio esternal é considerado a incidência torácica. Assim como a retroversão pélvica é um mecanismo de compensação na coluna lombo-sacra, a retroversão ou anteversão do pescoço também é um mecanismo de compensação na coluna cervical. O slope sacral está fortemente relacionado à lordose lombar. Quanto maior o slope sacral, maior a lordose lombar. Isso é igual também para o slope de T1. Quanto maior o slope de T1, maior é a lordose cervical. Quanto menor o slope de T1, menor a lordose cervical que o paciente vai ter para manter o ponto de equilíbrio do olhar horizontal. Portanto, a incidência pélvica é igual a sacral slope e o pelvic tilt, e a incidência torácica, ou o ângulo de abertura torácica também chamado, é igual ao slope de T1 e o tilt do pescoço. Na verdade, o que vai basear, então, a lordose da coluna cervical é a incidência torácica. Quanto maior a incidência torácica, maior é o slope de T1, maior é a lordose cervical, maior é a lordose crânio-cervical, da junção C0-C2, na tentativa de manter o centro de gravidade no ponto de equilíbrio. Igualmente, os trabalhos de deformidade tóraco-lombar, que identificaram diferentes
valores em diferentes faixas etárias, na coluna cervical também existe essa influência. Quanto mais velho é a pessoa, maior é a incidência torácica, maior é o tilt do pescoço, maior é o slope de T1 e maior é a lordose cervical. Diferentemente da coluna lombar, onde a gente, até pouco tempo atrás, se tinha como verdade absoluta que a incidência pélvica era fixo, era um índice fixo, na coluna cervical, quando esse conceito começou, a gente já começou a descrever que poderia não ser um fixo. Mas todos esses valores, todos esses parâmetros radiológicos não tinham valor nenhum sem mostrar o impacto clínico, né, desse parâmetros radiológicos. Até o surgimento desse trabalho em 2012, que mostrou que quanto maior é o plumb line C2 a C7, pior é a incapacidade do paciente e menor é a qualidade de vida. E, igualmente ao trabalho do Glassman, de 2005, o Chris Ames, junto com o ISSG, conseguiu demonstrar um índice de correlação baixo, mas estatisticamente significativo, com relação ao plumb line de C2 a C7, mais anterior. Quanto mais anterior, maior é o índice de incapacidade. Desequilíbrio sagital cervical hoje é definido como uma linha de prumo C2-C7 maior do que 4 centímetros. Quando essa linha está maior do que 4 centímetros, o paciente ele vai ter uma incapacidade relacionada ao pescoço maior, pior qualidade de vida, mais grave vai ser a mielopatia, e em pacientes operados que não voltam a ter um equilíbrio sagital espinhal, existe uma evidência fraca, mas bem intuitiva, que isso pode comprometer, aumentando a ocorrência de doença do segmento adjacente. Então, esse parâmetro radiológico é o parâmetro mais utilizado hoje em dia, a linha de prumo C2-C7. Tomando carona nessa onda de estudos, tentando mostrar a correlação entre parâmetros radiológicos e qualidade de vida, o Albert publicou recentemente esse trabalho, onde ele descreve um novo índice, que ele chama de lordose cérvico-torácica, que é um índice que tem relação com os outros parâmetros já bem definidos, e ele mostra uma correlação com incapacidade relacionada ao pescoço e qualidade de vida também em pacientes com patologia cervical. Mais importante do que saber e entender o alinhamento cervical estático é entender que ocorrem mecanismos compensatórios para manter o centro de gravidade num ponto de equilíbrio. O mecanismo compensatório mais comum é o aumento da lordose da região cervical superior. Nesse paciente, por exemplo, que foi tratado, uma mielopatia, foi tratado com uma laminectomia posterior não instrumentada, ele evoluiu para uma cifose cervical e uma progressiva desequilíbrio sagital cervical. Vocês podem olhar a junção C0-C2, que ela aumenta o grau na tentativa de compensar e manter o olhar do indivíduo para frente. Então, esse mecanismo compensatório ele é bastante doloroso e é um threshold, né, que deve ser identificado nos próximos trabalhos de patologia cervical posterior. A pelve também é importante, mecanismo compensatório. Vocês podem ver nesse paciente da literatura que ele tinha uma cifose cérvico-torácica e um pelvic tilt aumentado. Quando corrigida a cifose cérvico-torácica, ele melhorou o pelvic tilt, ele reduziu o pelvic tilt. O último mecanismo compensatório é na coluna, com aumento da lordose lombar e redução da cifose torácica, como nesse paciente com uma deformidade cifótica grave, a gente observa uma retroversão pélvica e também uma redução da cifose torácica. Em 2015, então, o Christopher Ames, juntamente com o ISSG, ele propôs essa classificação que se assemelha muito à classificação do Frank Schwab, do SRS, para deformidade degenerativa do adulto. Então, essa classificação, ela se baseia no ápice da curva, né? Se o ápice é cervical, cérvico-torácico, upper thoracic, né? Ou se é coronal, uma deformidade coronal ou crânio cervical, e 5 modificadores.
Essa classificação é muito interessante, ela é intuitiva e ela é reliable, mas clinicamente essa classificação, no meu entendimento, ela não tem muito valor e ainda está para ser mostrado o valor clínico dessa classificação. Uma grande crítica que eu faço é que os valores aqui dados de thresholds, né, por exemplo, para o mismatch, eles são valores baseados na opinião das pessoas que fizeram a escala, não em dados que mostram realmente uma influência clínica nesses valores, por exemplo, do mismatch, slope de T1, lordose cervical. Na atualidade, então, é definido como deformidade cervical, pacientes com cifose cervical, COB maior que 10, escoliose cervical, COB lateral maior que 10, desequilíbrio sagital cervical, se a linha C2, C7 maior do que 4 centímetros ou a chin chest deformity. Quando se opera esses pacientes, eles melhoram da qualidade de vida, eles melhoram da dor cervical e melhoram também da incapacidade regional. No meu entendimento, esse assunto ainda está muito incipiente. A gente realmente não pode indicar cirurgias enormes de osteotomia somente para correção do alinhamento, porque os resultados de alinhamento eles ainda não são bem definidos. Por exemplo, esse paciente melhorou muito clinicamente e melhorou muito radiologicamente. A melhora clínica desse paciente foi diretamente relacionada à correção da lordose? Eu acredito que não, acredito que a descompressão medular e radicular desse paciente foi um fator que influenciou. Quais são os resultados, então, de tratar uma deformidade cervical degenerativa? É muito interessante porque 50% das vezes tu trata e ele ainda continua. Isso é o grupo do ISSG que mais publica sobre isso. 50% das vezes tu trata, ele ainda fica com desequilíbrio sagital cervical. 64% das vezes tu não consegue tratar o mismatch. Então, a minha autoestima melhorou muito depois de ler esse trabalho. São cirurgias mórbidas, né? Aqui no grupo do ISSG também 14% de déficit neurológico e 9% de mortalidade em um ano. São pacientes realmente complexos, que os princípios de tratamento muitas vezes envolvem a utilização de múltiplas estratégias cirúrgicas e também estratégias não cirúrgicas na tentativa de redução e estabilização desse paciente, né? Em conclusão, é muito importante que quando se avalia a deformidade cervical, se obter o raio-x panorâmico da coluna vertebral para entender os mecanismos de compensação e classificar a deformidade, entender a deformidade, onde é que ela vem, se ela é uma deformidade lombar que está compensando na cervical, se ela é uma deformidade cervical que está compensando na deformidade lombar. O desequilíbrio sagital cervical, ele se correlaciona com incapacidade, com qualidade de vida e com mielopatia. Os índices de correlação realmente são baixos, mas são estatisticamente significativos. Isso indica que não é só isso, não é só o desequilíbrio sagital da coluna que é importante. E os objetivos da cirurgia deveriam ser, primeiro, descompressão dos elementos neurais, estabilização e a tentativa do realinhamento com o threshold de manter a linha C2, C7, o plumb line, menor do que 4 centímetros. Muito obrigado.